Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que o Espírito Santo, a maior dádiva de Deus, dada pelo Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês aonde quer que vocês estiverem, seja na prisão, seja no hospital, em casa, no trabalho, na rua, onde quer que você esteja no carro, conduzindo um caminhão, um automóvel, seja lá o que for, e o Espírito de Deus seja com você agora, nesse momento, para que Ele possa guiá-lo de acordo com a vontade dEle, e você venha se tornar uma fonte de bênçãos por onde quer que vá. Porque esta é a vontade de Deus para cada um de nós. Deus não nos chamou para sermos religiosos. Deus não nos chamou para sermos fanáticos. Deus nos chamou com um propósito. O propósito dele é fazer-se viver, morar dentro de nós, para que nós sejamos uma fonte por onde quer que formos. Agora, para você ter a presença do Espírito Santo, para você ter o seu corpo como morada, vivenda do Espírito Santo, é preciso haver sacrifício. Como é que uma pessoa, por exemplo, que vive no pecado, que vive na mentira, vai receber o Espírito de Deus que é santo, que é verdadeiro, não é? Como é que a pessoa pode ter o Espírito da verdade, que é o Espírito de Jesus, e viver na mentira? Ela tem que optar, ela tem que sacrificar a mentira dela para poder receber o Espírito da verdade. E essa é a razão porque muitas pessoas têm padecido por conta da depressão, especialmente da ansiedade. A ansiedade. Essa semana nós estaremos lutando, orando para que as pessoas venham se livrar da ansiedade. Até mesmo os crentes sejam livres da ansiedade. As pessoas que creem em Deus sejam livres da ansiedade de receber o Espírito Santo. Como é que você pode receber o Espírito Santo estando ansiosa ou ansioso? Não dá. Então você tem que estar livre, você tem que estar com a sua consciência limpa, pura, livre de qualquer embaraço. Então, amiga e amigo, a ansiedade tem sido a causa de muitos fracassos. Fracassos de forma espiritual e, obviamente, material. Vamos para dar uma ideia do que é a ansiedade. Vejam o que diz os psicólogos, os livros, a literatura que traduz o que significa, o significado da palavra ansiedade. Por favor, coloque aí. Diz assim:
Ansiedade, condição emocional de sofrimento. Quando fala condição emocional, trata-se da alma, trata-se de um problema da alma, não é do corpo. Não é do corpo físico, mas da alma. E quando o problema é na alma, só Deus para resolver, só a fé em Deus para resolver esse problema. Então diz, condição emocional de sofrimento definida pela expectativa de algo inesperado e perigoso aconteça diante da qual o indivíduo se acha indefeso. Quer dizer, a pessoa, ela de repente, do nada, ela se encontra numa expectativa de fé negativa, porque a fé negativa faz a pessoa crer no mal que vai vir e acaba acontecendo. Por outro lado, nós vamos ver o que é o oposto da ansiedade. Vamos ver aí o que significa. O oposto da ansiedade é a confiança, é a calma, é a tranquilidade, é o sossego, que vem com o batismo com o Espírito Santo. Muito legal isso. Quando a pessoa está vivendo na fé, quando a pessoa vive pela fé, fé que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, isso se chama fé. Fé é você crer que Deus vai fazer o que Ele prometeu que faria. Então, quando você coloca essa fé em prática, você não fica ansiosa, não fica ansioso. Consequentemente, você vive melhor, você vai ficar confiante, você vai ficar calma, você vai ficar tranquila, sossegada. Por quê? Porque você crê que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu que faria. Esta é a fé que nós estamos a oferecer para as pessoas que desejam mudar de vida, mudar de situação. Se você está vivendo na base da ansiedade, especialmente você que está vivendo na ansiedade, por exemplo, a pessoa que vive numa insegurança total, ou depressão, nesta sexta-feira, nós teremos um trabalho especial para as pessoas que estão vivendo na depressão. Ao olharmos para uma pessoa, às vezes não temos ideia do que está se passando dentro dela. Por trás de um sorriso, se esconde uma tristeza na alma, um aperto no peito, uma vontade de chorar o tempo todo. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Chegou a hora de recorrer àquele que realmente pode colocar um ponto final nessa amargura. Nesta sexta-feira, a libertação da alma aflita e angustiada. No Templo de Salomão, às 7, 10, meio-dia, 15 e às 20 horas, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Pois é, esse trabalho de libertação da alma, na verdade, é um trabalho de libertação da ansiedade. Então, quando você se liberta, ou liberta a sua alma desse jugo maligno que tem sufocado você, minha amiga, meu amigo, você passa a viver uma vida diferenciada da vida de qualquer pessoa que tem um problema de ansiedade. Porque a ansiedade realmente é algo incômodo, desconfortável, a pessoa não fica sossegada, a pessoa fica ansiosa. Na ansiedade, ela quer resolver os problemas imediatamente para poder continuar vivendo. Mas isso só é possível quando liberta a sua alma da força negativa. E é como diz o texto bíblico: clamou este aflito e o Senhor o livrou. O Senhor o livrou. Olha que quando a pessoa clama, há uma libertação da parte de Deus. Então, nesta sexta-feira,
especialmente no Templo de Salomão, às 7, 10, meio-dia, às 3 da tarde e às 8 horas da noite. Você é o nosso convidado. Agora, nós vamos assistir testemunhos de pessoas que estavam vivendo na ansiedade, que estavam vivendo na depressão, que por alguma razão, por algum motivo, por algum fato, chegaram ao desespero e, ouvindo falar do trabalho da Igreja Universal, do Reino de Deus, elas vieram e foram libertas sem gastar um centavo sequer. Vamos assistir o primeiro testemunho. Meu nome é Karina, eu tenho 41 anos de idade, eu sou psicóloga e eu tive uma infância muito difícil. Um lar cheio de brigas, eu presenciava meu pai e minha mãe brigando constantemente, meu pai agredindo a minha mãe. Minha família é espírita, então meu pai é espírita, meus tios, meus avós, e nós morávamos a princípio em São Paulo. Depois o meu pai, ele tinha perdido tudo, tinha dado falência no mercado que ele tinha, e ele decidiu iniciar a vida dele no interior de São Paulo. E lá no interior de São Paulo ele conhecia uma mãe de santo, e essa mãe de santo ofereceu o centro espírita para ele morar a princípio. E aí, nesse período que nós moramos nesse centro espírita, eu tinha um quarto para dormir, onde todas as noites tinha uma entidade que se sentava ali à beira da minha cama. E aí, assim, isso foi até os meus 18 anos. Aí, depois meu pai se separou da minha mãe. E aí, com 18 anos, eu decidi vir para São Paulo. E aqui eu achei, assim, em São Paulo que eu ia me livrar, né, dos vultos, das vozes, né. Só que aí a intensidade dos espíritos em aparecerem, para mim, foi ficando mais forte e fora de controle. E aí foi onde me falaram que se eu fosse na Federação Espírita, lá eles poderiam me ajudar. Fui desenvolvendo tudo que eu podia desenvolver dentro da mediunidade, que é o que eles falavam que eu tinha, eu fui desenvolvendo, mas não era algo assim que eu fazia por prazer, que eu queria fazer. Era como se fosse assim uma obrigação. Olha, você nasceu com isso e você é obrigada agora a desenvolver, porque se você não desenvolver, você não vai ter vida própria. Mas eu já não tinha a minha vida, eu não tinha. Assim, eu passei a ter depressão quando eu quis deixar o mundo espírita. Mas assim, aí foi onde eu comecei a ter um desejo muito grande de me suicidar mesmo, de me matar. Eu já tinha esse desejo em função das brigas no lar. Mas quando eu comecei realmente a querer largar o mundo espiritual, isso se tornou muito intenso, assim, intenso a ponto de querer tentar. Então, tentei me jogar embaixo de um caminhão. E eu tentei, né, por diversas vezes me suicidar, e aí eu não conseguia, assim, faca eu não tinha coragem. E eu comecei a planejar mesmo, assim, bom, o que eu tenho coragem, né? O que eu posso fazer que eu tenho coragem? Aí eu pensei em me afogar. O sofrimento ficava mais intenso nos finais de semana. Enquanto eu estava ali trabalhando, estava com a mente mais ocupada, não era tão intenso, mas quando chegava, assim, o sábado, domingo, aí realmente era bem forte. Fiz terapia por 10 anos, como eu estava desenvolvendo a úlcera, até a pessoa que estava cuidando de mim, ela ia me encaminhar depois para um neuro, para que eu pudesse tomar, o neuropsiquiatra lá ia encaminhar para que eu pudesse tomar ansiolítico, remédios mesmo para depressão, porque ela entendia que era emocional, porque eu não tinha, assim, fisicamente algo que dissesse assim, você tem algo que está ocasionando a úlcera, não, era emocional. Eu estava sofrendo, né? Então, por mais que eu estivesse lá na federação procurando, assim, ter, né, um domínio, né, do que estava acontecendo comigo, eu não tinha. E eu passei a ter diversas doenças no rins, no estômago. E aí eu iniciei o curso de psicologia, e aí foi quando no 3º ano para o 4º eu conheci o meu marido, que na época era meu namorado. E nós fomos namorando, e aí a mãe dele já era da igreja, e eu sempre o convidava para ir para a Federação Espírita. Aí um dia ele aceitou, ele foi, e aí depois na semana seguinte ele sofreu um acidente onde deu perda total do carro. Ele não morreu, não sabe-se como, porque achatou o carro. E aí ele decidiu agradecer a Deus na igreja que a mãe ia, que era a Igreja Universal. Mas eu tinha uma dúvida muito grande dentro de mim, né? Então, o quanto a Igreja Universal era de Deus ou não, quanto os pastores eram de Deus ou não,
o quanto a forma que eles pregavam a Bíblia realmente era a forma, né, que Deus queria que pregasse. Eu não gostava do Bispo Macedo. Então, quando eu poderia ouvir qualquer pastor da Igreja Universal, mas quando era ele, se eu escutasse ele na rádio, a minha primeira reação, né, que eu queria fazer, num primeiro momento, era pegar o rádio e quebrar. E de tamanho ódio que eu tinha por ele, né, eu não tinha mais porta para bater. Sabia que a única porta que poderia me ajudar seria ali. Eu tinha isso comigo, que a única porta que poderia me ajudar era a porta da Igreja Universal. Eu não me lancei por totalidade completa logo que eu entrei na igreja. Eu não fui uma pessoa que entrou lá sem estar cheia de alguma coisa. Eu entrei cheia do meu eu, cheia dos meus estudos, cheia do que a federação tinha colocado na minha cabeça. Eu entrei muito cheia, eu não entrei vazia. Então eu tinha que me desvaziar de tudo aquilo para me libertar. Então hoje eu entendo. E os pastores, eles sempre, né, oravam, né, faziam as sessões de libertação, sempre na fé, né, de que eu ia sair dali liberta. E aí não dependia só da fé deles, ali eu entendi que dependia também da minha. E aí foi quando eu decidi participar de uma corrente à meia-noite, fui até no Templo de Salomão. E no primeiro dia que o bispo falou que não existe processo, que existe decisão. Então, no primeiro dia, ali eu tomei posse daquela palavra. E até ele falou que o Senhor Jesus, quando ele libertava, né? Era sai e ele libertava e a pessoa saía liberta. Então, se quem tivesse ali tivesse essa fé de sair dali liberta, ali, já aquele dia, que não precisasse nem terminar as 7 correntes. Quando eu me libertei, eu tinha decidido que o encosto não ia entrar mais no meu corpo, mas eu sabia que se eu não tivesse o batismo com o Espírito Santo, logo eu ia voltar a manifestar. Se eu me libertei, mas eu não tinha o Espírito Santo. Então, assim, todo o sofrimento que eu tive na infância, né? Então, os traumas, né? Tudo que eu passei, né? Até da própria família mesmo. E quem não tem o Espírito Santo é assim, é perdido, né? Fica esperando do outro. Eu sabia que eu estava liberta, mas eu sabia que tinha um vazio. E assim que eu me libertei, foi até uma orientação até de um obreiro, ele passou: agora que você se libertou, agora você se batiza nas águas. Me batizei nas águas e aí eu comecei a buscar o Espírito Santo. Aí veio o jejum de Daniel, fiz o jejum de Daniel, tomei posse assim que o Espírito Santo ia descer sobre mim. E ele desceu. Esse dia, o que eu tive, né? Eu tive a presença de que, assim, Deus me ama, eu não estou sozinha. Então desceu sobre mim paz, desceu sobre mim certeza. E é uma certeza, assim, que ela não está no mundo exterior, né? Ela não tá alicerçada, assim, se você tiver bens, carros, posses, ou se você tiver num alto cargo. Não. Ela está alicerçada, assim, numa certeza, né? Numa certeza que o mundo pode cair, mas ele está comigo. É Deus dentro de você, né? Então, assim, não é inexplicável, né? E a paz é o primeiro sinal, né? A paz, assim, quando você enfrentar uma luta, você saber que, assim, Ele é com você, né? Ele é com você. Naquele dia eu nasci, né? Eu falo que naquele dia eu nasci. Nova vida eu tive. E principalmente porque, assim, como psicóloga, você ajuda. A ciência está aí, o Senhor fez a ciência, mas você não faz o que Deus faz. Eu acho que essa é a diferença, né? Que quando uma pessoa ela entra num processo de depressão profunda e ela começa a se automedicar, e aí ela fica naquela vida de 2, 3, 4, 5 anos se medicando e a tendência é ficando cada vez mais dopada, o sofrimento dela está na alma, porque a depressão é uma dor da alma, né? É um vazio muito grande que a pessoa sente. E não é com os remédios que ela vai conseguir superar. Ela precisa de algo a mais, né? Algo que é só o Senhor Jesus que faz. Assim, o Espírito Santo, ele é meu guia. Ele é a minha direção. Assim, hoje as minhas decisões eu não tomo sem consultar a Deus. Foi o que me ajudou a continuar vivendo, né? A me formar, a construir carreira, né? A construir família, a ter filho. Hoje eu falo que eu estou viva, né? Pela misericórdia de Deus. Né? Deus foi muito misericordioso e eu encontrei Jesus, né? Vemos as pessoas correndo de um lado para o outro, estressadas e inquietas. Ocupam seu tempo com tantas distrações e no final de tudo permanecem vazias e incompletas. O Senhor Jesus revelou a Marta
o que realmente era mais importante. Não se importa que minha irmã me deixe servir sozinha? Marta. Está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E essa parte não lhe será tirada. Nesta quarta-feira, a primeira dentro do jejum de Daniel, iremos nos colocar como Maria aos pés do Senhor Jesus, para buscar a maior riqueza dele para nós, o Espírito Santo. Escola da Fé Inteligente, às 10, 15 e às 20 horas, com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Você viu, Jesus falou para Marta, Marta, você anda ansiosa, mas uma coisa só é importante. E Maria, sua irmã, escolheu a boa parte. E a Graziele, é o testemunho que nós vamos assistir agora, a Graziele também escolheu a boa parte. O que ela era e o que ela é hoje vai surpreender você. Vai surpreender porque você vai ver que o Senhor Jesus é o mesmo. O que ele fez no passado, ele faz no presente e fará no futuro. Ele não mudou a maneira de agir. Ele é o mesmo. Agora, é preciso que a pessoa busque, é preciso que a pessoa faça a sua parte. Maria ficou aos pés de Jesus e Marta ficava preocupada, ansiosa em atender os convidados de Jesus na sua casa. Ora, Maria preferiu ficar aos pés de Jesus e disse, ela escolheu a boa parte. Vamos assistir, então, o testemunho da Graziela, que escolheu a boa parte, que você também pode escolher a boa parte nesta quarta-feira. Vamos assisti-la. Meu nome é Graziele Domingos, eu sou auxiliar administrativo. Eu vim de um lar de uma infância muito conturbada. Presenciei muitas brigas, muitas discussões entre os meus pais na minha infância, agressões físicas também, né? E tudo isso eu via. Mesmo com todas essas agressões, ainda assim, a minha mãe era o meu refúgio. Era nela que eu encontrava um pouco de paz. Minha mãe, ela sempre teve um problema de saúde desde a adolescência dela. Um domingo pela manhã, como de costume, nós acordamos e a minha mãe sempre preparava o meu café. E nós estávamos assistindo vôlei, como era o normal. A minha mãe me pediu para lavar a louça do café. Eu percebi que a minha mãe já estava diferente. Eu percebi que tinha alguma coisa estranha, mas eu não conseguia entender o quê. E eu até perguntei, mãe, tá tudo bem? E ela disse, tá. E eu comecei a ficar preocupada, porque eu sabia que ela tinha um problema de saúde. Mas eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Parecia que cada minuto que passava, a minha mãe ia ficando muito pior. E eu comecei a ver a minha mãe toda torta. E eu lembro que ela estava sentada no chão, encostada no sofá. Ela estava encostada no sofá de casa e eu falei, mãe, a gente precisa fazer alguma coisa, a senhora precisa ir no médico, porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu não conseguia entender, mas o lado esquerdo do corpo dela estava paralisando. Mas eu não sabia, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu lembro que eu peguei o celular, liguei para minha avó, pedi ajuda. Os vizinhos
Eu lembro que em minutos a minha casa ficou cheia, muita gente em casa. E as pessoas pegaram a minha mãe, colocaram dentro do carro, alguns vizinhos, e levaram ela para o hospital. Eu vi a minha mãe deitada numa cama cheia de aparelhos e um monte de gente em volta, muitas pessoas em volta dela. E os médicos apenas diziam que ali não podiam fazer nada. Eu lembro que a minha mãe apertou a minha mão e mesmo o olho dela fechado, uma lágrima caiu do olho dela. Eu queria ter morrido com a minha mãe porque eu achava que eu nunca mais ia conseguir ter uma vida feliz. Que eu tinha perdido o meu tudo, eu não tinha mais ninguém. Tudo me lembrava minha mãe. Eu não gostava de passar na rua onde nós moramos. Não aguentava passar na rua que ela trabalhava. Ela sempre trabalhou perto de casa, muito perto mesmo. Então eu não aguentava passar na rua nem que ela trabalhava. Eu fiquei uma pessoa triste, amargurada. Vivi sendo essa pessoa que só eu sabia o vazio que eu tinha dentro de mim. Parecia que tinham aberto um buraco e tinham me jogado dentro. Porque eu já não queria viver, eu não via sentido de viver. Eu parecia um zumbi vivendo. Eu não vivia, eu não tinha vida. Eu era só um corpo andando pela rua, fazendo as coisas. Eu lembro que eu saí com uma mochila e dentro daquela mochila tinha um estilete, uma corrente, uma faca. E eu achava que aquilo dali ia me proteger. Porque eu entendia que a partir dali eu teria que aprender a me defender sozinha. Porque eu não tinha mais aquela proteção da minha mãe. Eu tinha uma casa, mas eu não conseguia mais encontrar aquilo que eu tinha com a minha mãe. Ora eu dormia em banco de praça, ora eu dormia em porta de mercado, de bar, ora eu dormia na areia da praia. Eu saía sem rumo e sem direção. Eu acreditava em Deus. Eu até acreditava em Deus. Mas eu não sabia quem era Deus. Eu só ouvia falar de Deus. Mas para mim Deus era aquela cruz com Jesus preso nela. Era isso, porque eu nunca fiquei sabendo que existia um Deus vivo. Eu tinha uma amiga de infância que ela era da Universal, mas eu só fazia zombar da fé dela. Eu só zoava e Universal, nunca. E eu lembro que era um período de jejum de Daniel e na hora do intervalo ela ficava no canto da sala, bem lá no fundo, lendo o livro do jejum de Daniel. E como sempre, eu tirava sarro dela, ficava zombando dela lendo o livro. Era isso que eu fazia. Mas ela sempre quieta, nunca respondeu e sempre nos tratou muito bem. Mas ela me convidou para ir à igreja de novo. Ela falou, daqui a pouco, vamos comigo. E eu não queria ir, porque Universal, nem sonho. Eu não queria ir. Não sei como que eu tive coragem para dizer, eu vou. Eu nem imaginava o que aconteceria naquele dia, mas aquele dia foi muito bom. Foi assim, foi onde eu começava a ter uma vida de verdade, que nunca antes, nem quando a minha mãe estava viva, eu tive.
E eu cheguei na igreja. E eu fiquei no último lugar da igreja, em pé, encostado na parede. E mal enxergava o altar, porque eu já sou pequena, a igreja lotada, não conseguia ver o altar. E o pastor começou a pregar sobre salvação. E dentro de mim, eu fiquei incomodada, porque algo dentro de mim dizia assim: só pede uma chance. Só uma chance. Eu não sabia orar, não sabia falar com Deus, não conhecia a Deus. Mas ainda assim, Deus foi tão maravilhoso que Ele permitiu que eu tivesse uma experiência com Ele naquele momento. Naquela reunião, mesmo sem saber nada. Mesmo sem nem conhecê-lo. Mas eu falei: Deus, eu tô cansada dessa vida. Eu não sei mais o que é viver, eu não sei mais o que é sorrir. Eu quero pelo menos poder sorrir de dentro para fora. Eu lembro que foi exatamente assim que eu pedi para Deus. Eu quero poder sorrir. E Deus permitiu que eu sorrisse de dentro para fora. Aquele dia foi muito bom. Eu saí dali e eu não sabia o que eu tinha que fazer. Não sabia o que eu precisava fazer. Eu só sabia de uma coisa. Eu precisava estar na Universal. Por incrível que pareça, como se fosse um estalar de dedos, a minha vida, eu lembro que houve luz, porque eu passei a enxergar e eu passei a entender que existia algo muito melhor do que a minha mãe, muito melhor. E eu saí dali, cheguei para minha amiga e falei para ela: olha, eu falei assim, Tainazinha, eu preciso voltar aqui amanhã. Amanhã eu preciso voltar aqui. Era uma necessidade. Era como se eu tivesse com sede no meio do deserto e tivessem pegado uma gota de água e colocado na minha boca. Eu não queria só aquela gota, eu queria mais água. Eu precisava de mais água. A minha alma, ela estava seca. Naquela noite, eu tinha encontrado pelo menos uma gotinha de água, mas eu queria mais daquela água. Então eu precisava estar ali. Eu precisava voltar naquela fonte. E na Igreja Universal, o lugar onde eu nunca me imaginei estar, foi onde eu conheci um Deus vivo. Foi onde eu conheci uma fé inteligente, uma fé que pensa, uma fé... Me foi apresentada uma fé como eu nunca tinha visto antes. Eu cheguei para minha amiga e falei para ela assim: Tainazinha, eu quero me batizar nas águas. E eu fiquei toda feliz. Fiquei toda molhada, não tinha roupa para trocar, mas eu fiquei muito feliz. Era o início de uma nova vida. Quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque eu queria receber o Espírito Santo, eu lembro que todos os dias começou a campanha do jejum de Daniel, e eu lembro que todos os dias do jejum de Daniel eu fazia uma oração para Deus. Eu falava: meu Deus, eu sei que se eu não receber o teu Espírito, eu não vou suportar muito tempo. Eu não vou aguentar. Então eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo para eu me manter salva, porque eu não vou aguentar sozinha, eu não consigo, eu não tenho força para isso. E eu não queria voltar para o mesmo lamaçal de onde eu saí. Então eu sabia que eu precisava do Espírito Santo para eu me manter na fé. Foi assim que eu fui buscando o Espírito Santo todos os dias daquele jejum de Daniel. Eu só tinha um objetivo: receber o Espírito Santo. E essa era a minha rotina diariamente, todos os dias naquele jejum de Daniel. E no último dia, eu lembro que o pastor falou assim, na reunião:
antes do domingo, que era o último dia, eu lembro que o pastor falou assim, você que ainda não recebeu o Espírito Santo durante todos esses dias, amanhã é o seu dia. Eu acreditei dentro de mim, amanhã é o meu dia. Eu fiquei com essa palavra na minha cabeça, amanhã é o meu dia. Começou o vídeo do Bispo Macedo lá em Israel e eu buscava a Deus com um fervor tão grande porque eu precisava do Espírito Santo, eu sabia da minha necessidade de ter o Espírito Santo. Então, era algo que eu coloquei toda a minha força buscando o Espírito Santo naquele momento, até que dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter. Era uma felicidade, uma certeza que Deus, ele tinha me selado naquele momento. E eu sabia que o Espírito Santo era o melhor presente que eu já recebi, que eu poderia receber na minha vida. Ele foi o melhor presente que Deus me deu. Eu sabia que Deus era comigo. Eu sabia que aquela proteção, ela não ia me abandonar do nada. Eu sabia que eu estava segura. Eu tinha verdadeira segurança. Hoje eu sou feliz, hoje eu sou completa. Hoje eu tenho tudo. Eu não sinto falta de mais nada. Eu não me sinto vazia. Eu não me sinto uma caixa oca. Eu não me sinto assim. Eu me sinto completa, realizada. Porque Deus me deu o Espírito Santo. E Ele é tudo para mim. A dor, o ódio, a mágoa, o vazio, o rancor não fazem mais parte da minha vida. Hoje eu posso dizer que aquela pessoa que antes era um zumbi, como eu disse, que ficava perambulando pela rua, essa Graziele não existe mais, não faz mais parte de mim, não sou eu. Hoje eu tenho vida, hoje eu tenho razão para viver. E o Espírito Santo é a minha razão de viver. E aquela gotinha, como eu disse, que eu recebi no meu primeiro dia que eu cheguei na igreja, daquela gotinha, o Espírito Santo me transformou numa fonte a jorrar. Que de uma pessoa sem vida, hoje eu tenho vida e posso levar vida para outras pessoas. Jesus disse: se alguém tem sede, você que tem tido sede de conhecer pessoalmente o Senhor Jesus, então você é convidado a participar do jejum de Daniel, pois ele prometeu: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele quer se revelar para você que conhece a história dele, mas ainda não o conheceu pessoalmente. Pois é, minha amiga, meu amigo, você veja que a Graziele, ela tinha uma tristeza profunda. Primeiro porque perdeu a sua segurança, que era a mãe. Ela não conseguia sorrir. E ela pediu a Deus, eu quero ter essa tristeza que nasça dentro de mim, de dentro para fora. Porque normalmente as pessoas riem de fora para dentro. Mas ela queria algo de dentro. E Deus lhe deu o Espírito Santo. Não é bacana? É maravilhoso. Agora, veja só o texto que nós escolhemos para você meditar, para você receber aquilo que Deus tem para te dar.
é preciso uma coisa. Vamos ler o texto sagrado. Olha só. O apóstolo Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, disse: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, humilhai-vos, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Não é no nosso tempo que Ele vai nos exaltar, mas no tempo dele. Lançando sobre Ele, jogando nas suas costas toda a nossa ansiedade. Jogando, lançando toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós ou tem cuidado de nós. Então, neste domingo, você vai fazer exatamente isso. Você vai pegar uma folha de papel e colocar todas as suas ansiedades. Todas as suas ansiedades. Faz uma lista das suas ansiedades, que você vai trazer aqui no Templo de Salomão ou em qualquer igreja universal do Reino de Deus. E você vai colocar esse pedido no altar dele. E se você for tocada para colocar junto com essas ansiedades, esse pacote de problemas, se você quiser colocar uma oferta de gratidão antecipada, quer dizer, você está provando a Deus que crê que Ele tem cuidado de você. Então você faz isso, coloca uma oferta dentro desse envelope junto com as suas ansiedades, todas elas, e você leva no altar da Igreja Universal do Reino de Deus. Isso se você for tocado pelo Espírito Santo, se Ele falar com você, se Ele pedir alguma coisa, você não deve negar, porque quando você coloca a oferta dentro do envelope, você está crendo de fato e de verdade que Ele quer cuidar de você. Por quê? Porque você não vê a Deus. Por que eu tenho que dar oferta? Não, você não tem que dar oferta, de forma nenhuma. Com oferta ou sem oferta, você pode levar o pacote de ansiedade e colocar no altar. Agora, quando a pessoa coloca uma oferta, ela está demonstrando, provando para si mesma que ela crê, porque ela está dando uma oferta, pedindo a alguém algo que seria impossível dinheiro comprar. Ela está crendo nessa pessoa, porque ela está já de antemão, antecipadamente agradecendo. Como é que pode uma pessoa agradecer a alguém que não vê, que não toca, que não sente? É ou não é? Isso é fé. Isso se chama fé. É por isso que existe a oferta. A oferta faz desabrochar a nossa fé, provar ao Deus que nós cremos nele, porque você não estará levando a sua oferta ao pastor, ao bispo, quem quer que seja, você está levando no altar, junto com o pacote de ansiedade que você tem vivido. Neste domingo, qualquer igreja universal do Reino de Deus. Vamos mais um testemunho que fala sobre o que Deus, na pessoa do Espírito Santo, faz na vida daqueles que se humilham diante dele. Vamos assistir. Olá, meu nome é Edmilson, tenho 39 anos. Eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Aos 17 anos, eu tirei a vida de uma pessoa envolvida no crime. Fui convidado a participar de vários assaltos. E teve um dos assaltos que foi aqui em São Paulo. A polícia invadiu, acabou com aquela festa e foi todo mundo preso. Lá dentro a situação para mim ficou meio complicada, porque ali era eu sozinho e mais ninguém. Então eu era cheio de si, eu não tinha medo de nada, não tinha medo de morrer. Viciado em cocaína. Eu estava dentro do presídio e usava mais droga praticamente do que na rua. Eu não tinha saída, eu não tinha perspectiva de vida. Eu fui no presídio, eu conheci a Igreja Universal, um pastor me evangelizou e eu acabei aceitando. E quando eu cheguei nesse culto,
um culto simples, né? Ele parecia que sabia a minha vida. Ele parecia que sabia das minhas caminhadas. Cheguei para um homem de Deus e perguntei qual que era o segredo do sucesso dele. Qual que era o segredo? Porque ele contou para mim, ele contou no testemunho dele que ele tinha o Espírito Santo. Ele falou assim para mim: o que eu tenho hoje foi através do jejum de Daniel. Aí eu não conhecia nada a respeito do jejum. Eu pedi para ele me explicar como que funcionava. E ele falou para mim do jejum de Daniel, ele explicou como que era. Começou o jejum de Daniel e eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu comecei a ir na igreja todos os dias. E continuei lutando, nunca mais usei droga, não bebi. Aí eu fui me distanciando das pessoas, me distanciando das amizades. E eu comecei a buscar intensamente. Eu peguei uma garrafa de azeite, depositei ela dentro de um frasco, levei para o pastor consagrar e eu coloquei só o meu nome dentro. Eu ajoelhado pedindo: vem Espírito Santo sobre mim. Eu nem te conheço, eu não conheço nem o Senhor direito. Deus, eu não sei nem como que funciona, mas eu quero o Senhor. Eu me lembro como se fosse agora, bem lúcido mesmo. Aquilo não foi emoção, não foi empolgação pela aquela música bonita que eu ouvi. Foi a voz do Espírito Santo. E ele falou assim: eu sou contigo. Ali eu recebi a presença do Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo naquele momento. E eu no altar eu comecei a falar, comecei a buscar. Eu já mudei da água para o vinho ali mesmo. Naquela mesma hora, eu já me senti outro homem. Eu passei a ser um homem equilibrado, um homem calmo, um homem que andava os mesmos passos que eu olhava para aqueles obreiros, aqueles homens de Deus. Hoje eu entendo que o jejum de Daniel, ele dividiu minha vida em duas partes. O antes era o Edmilson, derrotado, cabisbaixo, o Edmilson fracassado, e após o jejum, o Edmilson vencedor, sem demagogia, eu tenho 100% de certeza que eu estou falando. Preguei a palavra de Deus dentro do presídio, eu comecei a fazer reunião dentro do presídio, aí eu saí, ganhei o alvará, passando o período ganhei o alvará, saí, e hoje eu estou como obreiro, faço trabalho dentro dos presídios e abri mão de tudo. Hoje tenho o meu próprio negócio, casei com uma mulher de Deus, com uma obreira. Hoje eu tenho um apartamento, eu tenho 2 carros. Eu abro mão de tudo para agradar o meu Senhor. E hoje eu estou aqui para contar que vale a pena você fazer diferente. Não é só vale a pena se fazer jejum de Daniel? Sim, vale. Mas se você não fizer diferente, vai passar o jejum, entra ano, sai ano, você vai continuar a mesma pessoa. Então, você que assiste essa programação, você quer continuar vivendo o que você tem vivido? Você quer continuar sendo o que você tem sido? Ou você quer mudar? Como essas pessoas mudaram? É preciso ter sede para poder receber o Espírito Santo. Porque Jesus disse: quem tem sede? Quem tem sede? Venha a mim. Então, quando a pessoa tem sede, ela vai a Jesus. Se ela não tem sede, ela fica titubeando, ela fica em dúvida. Mas se ela tem sede, Jesus está pronto para saciá-la, porque Ele é a água da vida. Então nós vamos falar com Deus agora. Você vai se unir conosco nesta oração e vai receber o Espírito de Deus se você crê agora. Você crê agora? Agora você vai receber. Se você crê agora, é agora que você vai receber. Se você vai crer amanhã, então amanhã que você vai receber. Depende de você. Você que sabe. Se você quiser agora, vamos falar com Deus.
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o Deus